Fala galera, aqui é o Rafinha trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, eu tô muito feliz porque essa semana nós chegamos aí a 600 mil inscritos. Eu queria deixar aqui já no início desse vídeo o meu muito obrigado. Eu tô muito feliz de verdade, pessoal. É muito incrível ver que a gente atingiu essa marca, ver que vocês continuam aí se inscrevendo no canal, compartilhando. Já aproveita para deixar o like aqui no início desse vídeo, comentar aqui o que você acha disso tudo, porque hoje a gente veio falar um pouquinho sobre os Correios. E cara, Correios é um assunto polêmico, tem muita gente que é a favor da privatização, tem gente que é contra. Uma coisinha antes que eu queria falar pra vocês. Eu fiz algumas mudanças aqui no estúdio pra melhorar a qualidade do áudio, e eu acho que agora a gente está praticamente sem eco aqui no ambiente, então eu acho que os vídeos vão ficar aí com uma qualidade melhor em relação ao áudio. Comenta aqui embaixo se você achar que teve alguma mudança em relação aos meus vídeos anteriores, né? Porque aqui assim, eu pelo menos já ouço a minha voz de uma forma muito mais clara, já que não tem mais eco aqui nesse ambiente. Pois bem, pessoal, vamos falar um pouquinho de Correios agora. O que acontece é o seguinte, vocês devem saber, né, que o presidente Bolsonaro disse de forma oficial que ele é a favor da privatização dos Correios. Então essa privatização possui apoio do governo. Tem muita gente que é contra, tem gente que é a favor. E nessa semana, o presidente dos Correios deu uma declaração um pouco polêmica. Ele falou basicamente que as empresas que fizerem essa compra ficarão responsáveis pela parte lucrativa da empresa, né, que se refere à entrega de encomendas, basicamente, enquanto que a parte deficitária vai cair em cima dos brasileiros na forma de impostos, né, que tem a ver ali com os serviços postais. Eu acho, cara, que a ideia não é bem assim não, mas esse vídeo aqui não é um vídeo muito pra gente falar de achismo, muito pelo contrário, eu tô aqui pra mostrar alguns fatos pra vocês, e eu já digo, pessoal, que eu não sou nenhum especialista na área, tá? Então me desculpe se eu cometer algum erro no que eu vou falar aqui, mas eu tentei me embasar bastante, eu já estudo essa questão dos Correios há muito tempo, sempre tento trazer vídeos aqui pra vocês, como o Ronde também tenta e tudo mais. Então eu queria começar falando um pouquinho da privatização, fazendo uma associação com a Vale, a antiga companhia Vale do Rio Doce. Para você que não sabe, a Vale hoje é uma empresa privada. Ela foi vendida lá no governo do FHC em 97, foi vendida em maio de 97, pouquinho antes de eu nascer. Eu sou de 22 de junho, então óbvio que eu não era nascido para entender ou para saber o mínimo a respeito disso. Mas eu já estudei bastante sobre essa privatização e pelo que eu sei, ela aconteceu da seguinte maneira. O controle acionário da Vale foi vendido lá em maio de 97 para um consórcio, né, de empresas liderado pela CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. Ela fez a compra desse controle acionário da então Companhia Vale do Rio Doce por 3,3 bilhões de dólares, e eu acho que é unânime entre os especialistas, eu também concordo com isso, mesmo não sendo especialista, obviamente, que a Vale foi vendida por um preço muito inferior ao que de fato a empresa valia. Se a gente comparar com o que vale hoje, então nem se fala. Mas a questão é a seguinte, eu não vou entrar aqui, pessoal, em mérito de direitos humanos ou da incompetência da empresa com os acidentes que ocorreram, Brumadinho e tudo mais. Então, eu vou falar aqui especificamente de quando ocorreu essa venda e do que aconteceu quando a Vale foi privatizada. A partir do momento da compra, né, da CSN, de outras empresas, esse consórcio que realizou a compra da Vale do Rio Doce, os lucros da empresa nos anos seguintes, nos primeiros anos, né, após a estatal virar uma empresa privada, ficaram muito parecidos com os lucros anteriores, né, de quando a empresa era uma estatal. Só que alguns anos depois, conforme eles foram adquirindo outras empresas, os lucros foram subindo muito. E quando eu falo muito, cara, não é tipo assim, não subiu 10% de lucro, não. O lucro subiu muito mesmo. Tanto que só pra vocês terem uma ideia, lá em 2008, a Vale tinha um valor de mercado de mais ou menos 200 bilhões de reais, enquanto a Petrobras tinha um valor em torno de 300 bilhões. Eu tô arredondando os números aqui. Só que no mesmo ano, a Vale teve um volume de exportação superior ao da Petrobras. Então, assim, a empresa sendo privatizada, ela conseguiu exportar mais do que uma estatal que era bem maior do que ela. Isso que eu falei aqui sobre a Vale, pessoal, foi só uma introdução, né, para que vocês entendam, assim, mais ou menos como que aconteceu a privatização, o que aconteceu depois dela. Óbvio que eu falei só em termos de lucro, não tô falando aqui de outros pontos, mas também tem a questão de empregos, foram gerados muito mais empregos, né, pela Vale depois da empresa se tornar uma empresa privada. Tem outras questões, como por exemplo, o Consenso de Washington, não sei se vocês conhecem, digamos que uma política, né, que tem 10 regras. Quem lembra aí nas aulas de história sobre isso sabe o que é o que eu tô falando.
São aquelas 10 regrinhas lá que são, digamos que, quase que uma lei do FMI. É uma coisa que o FMI propaga bastante como sendo a solução para países em desenvolvimento que passam por dificuldades. E ele basicamente diz que empresas estatais devem se tornar empresas privadas, né? Porque isso iria fomentar a economia de forma a ajudar o próprio país. E eu concordo com isso. É uma política neoliberal, tem gente que não concorda, tá? Mas agora vamos falar dos Correios em si. Vocês viram isso que eu falei, que a Vale, mesmo tendo sido vendida por um valor muito abaixo do que ela custava, deu muito lucro, gerou muito imposto, conseguiu gerar uma quantidade de impostos até superior aos valores de venda? Isso, cara, já faz com que a gente veja que a privatização, ela é sim uma coisa boa. A questão é que vocês sabem como é o governo brasileiro e óbvio que vai entrar aí uma série de questões de favorecimento ali na hora da privatização, propina, tudo aquilo que rola, e esse é o grande problema da privatização, cara. Esse é o grande medo que nós temos, né, que até os especialistas defendem, né, como o motivo para não privatizar os Correios, que os Correios, como uma empresa grande do jeito que gerarão muito lucro sendo privatizados. E isso faz com que muitas empresas queiram entrar nesse negócio. Só que, cara, vê se vocês concordam comigo. A partir do momento que uma empresa é muito visada a ser privatizada e que vai existir uma concorrência muito grande na luta, né, pela compra daquela empresa, como é o caso dos Correios, não faz muito mais sentido para o governo ter um controle correto dessas coisas a fim de melhorar a economia do Brasil? Quando eu falo ter um controle correto, é não vender a empresa por menos do que ela vale, sabe? É não favorecer para ganhar mais no bolso de um, mas o país perder muito. Porque, cara, imagina só um serviço de correios privatizado, com um consórcio de empresas, de grandes transportadoras ali, atuando no segmento. Por exemplo, vou citar aqui só um básico para vocês. Imagina a FedEx, UPS e DHL atuando no Brasil, tendo o controle dos correios, as três atuando de forma, eu não vou dizer conjunta, né, porque são empresas até concorrentes, mas as três atuando de forma igualitária no Brasil, tendo aí esse controle que os Correios têm atualmente, cara, seria tudo de bom. A gente teria mais agilidade ainda no serviço dos Correios, seria muito mais seguro para as pessoas, porque uma vez que a gente está falando de uma empresa que não é estatal, a gente está falando de lucros de acionistas, existe uma preocupação com o consumidor. Não sei se vocês sabem, mas o lucro dos Correios está concentrado em mais ou menos 400 agências dos Correios, e as outras todas dão prejuízo, né, para a empresa. Então, a partir do momento que existe uma empresa privada controlando aquilo tudo, existe uma preocupação maior da empresa em que o cliente receba o seu produto mais rápido, de uma forma melhor, para que ele passe a usar mais aqueles serviços, para que aqueles serviços sejam mais bem cuidados. Então, cara, eu acho que todo mundo ganha. Uma privatização, né, o capital, por exemplo, dos Correios, esse controle acionário dos Correios, sendo aberto para outras empresas e entrando aí em bolsas de valores, investimentos. Fora uma coisa que eu acho que é muito ruim, né, da parte dos Correios, para não usar um termo pior, que é quando eles começam a tentar inventar uns negócios muito nada a ver. Por exemplo, aquela operadora dos Correios, que, cara, é um negócio que eu tenho certeza que não é muita gente que possui isso, usa as antenas da TIM, que já é uma empresa existente no mercado, é uma empresa consolidada no mercado, e que eu não duvido nada que talvez gere até prejuízo para os Correios. Eu não sei se gera, tá? Mas uma empresa privada não ia sair se metendo em um monte de mercados assim aleatórios que não tem nada a ver com encomenda, né? Como é o caso de chip de celular, né? De operadora. E isso fomentaria ainda mais a economia, porque uma vez que a empresa está atuando no ramo certo, ela vai conseguir trazer mais lucros, vai gerar mais impostos para o governo. Então, assim, eu acho que é uma coisa a se pensar. Existe muito a discutir sobre os Correios, mas eu queria saber se você concorda comigo, se você acha que os Correios devem ser privatizados, porém sendo privatizados de uma forma correta, que não coloque a empresa num valor abaixo do que ela custa, porque seguindo o exemplo da Vale, os Correios só tendem a crescer. E é óbvio, né, que tem que existir uma qualidade na parte de recursos humanos, tem que existir uma preocupação com o meio ambiente. Então é muito complicado isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, eu não sou nenhum especialista
especialista na área, mas eu tentei mostrar aqui alguns fatos para vocês que favoreceriam a privatização dos Correios. Existem mais temas pra gente comentar sobre isso. Comenta aqui embaixo se você quer que a gente discuta mais sobre esse assunto, talvez até faça uma live para falar um pouquinho dos Correios. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu!